Gustavo Pita, do PCdoB, tem a tribuna pelo tempo regimental de 10 minutos. Caro presidente, demais vereadores, público aqui presente, utilizo, presidente, o tempo de bancada do meu partido PCdoB para falar um pouco sobre a votação que nós tivemos na última sessão extraordinária aqui no dia de ontem, a posição que eu tive e também algumas consequências em relação a essa votação. Em primeiro lugar, eu já havia afirmado aqui na sessão extraordinária que o meu voto se deu de modo contrário por conta exatamente do método e da forma em que foi feita a discussão, a apresentação do projeto aqui nessa casa. Nós já tínhamos passado por outros processos da mesma forma, mas depois da votação do primeiro projeto relacionado à mudança do CAMPREV aqui nessa casa, nós ficamos muito incomodados com aquela situação. E nós, enquanto partido, comunicamos à direção do principal partido do governo, o PSB, que nós não aceitaríamos mais essa forma, que nós precisaríamos ser consultados, principalmente em projetos polêmicos, em projetos que se relacionam a trabalhadores, a servidores, projetos complexos. E mesmo assim, nós fomos surpreendidos na segunda noite, novamente com a entrada de um novo projeto. Por conta disso, nós nos posicionamos de maneira contrária ao projeto, votamos, foi uma decisão do meu partido também, junto com o parlamentar que aqui fala, uma decisão conjunta, que eu segui, compartilhei a decisão e anunciei a todos aqui essa decisão. Presidente, o meu partido, o PCdoB, tem quadros importantes, homens públicos importantes, que contribuíram até o presente momento muito com a administração municipal. Que não contribuíram com o meu partido, contribuíram com a administração municipal, com a cidade de Campinas. Eu posso citar aqui, por exemplo, um economista com ampla formação em planejamento urbano, com ampla experiência em administração pública, que é o Fernando Pupo, atual secretário de Planejamento. Nós poderíamos citar também o diretor de Cultura, Gabriel Rapazzi, sociólogo, que procurou e que deu outra dimensão à Secretaria de Cultura da cidade de Campinas, valorizando a diversidade cultural do nosso município. Eu poderia citar Carlos Artioli, advogado, que tem contribuído muito na Sanasa, numa gerência que está relacionada à ligação ao direito à água em ocupações e áreas irregulares da nossa cidade. Eu poderia citar outros enormes exemplos de grandes contribuições. Então, talvez eu nem deveria perder meu tempo. Mas já que o vereador Paulo Galtério, de maneira destemperada, usou a tribuna na última sessão, é preciso dizer ao vereador Paulo Galtério que ele não faça da prática dele a regra dos vereadores nessa casa. Que se ele mama nas tetas do governo, que ele que se explique. Talvez eu não deveria perder meu tempo, porque é um vereador que sofre também de síndrome de vira-lata. Porque na última sessão aqui, apresentou uma moção para aplaudir o Donald Trump. Essa é a famosa síndrome de vira-lata de brasileiros que não conseguem olhar para o mundo afora de cabeça erguida. Mas já perdi alguns minutos com isso. Quero dizer, portanto, que essa contribuição sempre foi uma contribuição muito importante. Mas quem nomeia funcionário público, porque na minha visão é funcionário público mesmo que seja por um tempo, que seja temporário, porque é cargo de confiança. Quem nomeia funcionário público comissionado é o prefeito, que foi eleito de modo legítimo. Quem tem o direito de exonerar é o prefeito. Ponto. Então, o prefeito decidiu exonerar. E nós respeitamos essa
decisão. Ponto. E vamos continuar da mesma forma. A minha postura aqui nessa casa será exatamente a mesma, né? Eu irei analisar os projetos, aqueles projetos que a minha consciência, a minha visão política, o meu modo de ver a cidade, eu for favorável, eu votarei de modo favorável. Como acabei de votar aqui em projetos do governo de modo favorável. Como, por exemplo, na discussão do orçamento, apesar de eu vou apresentar em algumas emendas que eu considero corretas, mas eu votarei favorável à proposta do orçamento, porque eu sei que a cidade vive uma crise financeira grande. Essa crise financeira que a cidade vive é consequência de uma crise nacional e internacional. Há dificuldades reais na arrecadação do município. É preciso ter responsabilidade com isso. Mas é preciso também, ao enfrentar uma crise dessa natureza, discutir com a sociedade, discutir amplamente quais são as saídas para enfrentar essa crise. É esse o modo que eu vejo. Então, dessa forma, eu queria, presidente, deixar muito claro aqui que nós participamos com homens públicos sérios, comprometidos, éticos, que valorizaram muito a administração municipal nesse último período. E que se chegou o momento desses mesmos homens públicos deixarem a administração, que assim seja. Eles vão continuar a vida deles em outras áreas, de outras formas, e vão com certeza continuar contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade, em outras esferas, mas também em esferas importantes da cidade de Campinas. Dessa forma, presidente, eu queria então deixar registrado aqui esse nosso posicionamento. Nós nos posicionamos de modo contrário, nós sabíamos que isso poderia ter consequência na relação de uma aliança que foi feita em 2012, do PCdoB e do PSB, né? É bom lembrar isso, nós apoiamos o Jonas no primeiro turno de 2012, e nós continuamos. Por quê? Nós temos as nossas diferenças, mas nós conseguimos fazer muitas coisas boas para a cidade de Campinas. Um exemplo disso é a discussão que está sendo feita em torno da questão do plano diretor. Outro exemplo é, como eu já falei, a política cultural da cidade, que melhorou muito nesse último período. Eu poderia falar até de trabalho em administrações regionais também relevantes, né, que foram feitos. Então, nós contribuímos dessa forma, de modo republicano, né? Eu não sou daqueles que condenam os funcionários que não são os funcionários comissionados, não condeno, porque toda administração precisa ter, em alguns espaços, cargos de confiança. Mas aquele que vai para o cargo de confiança deve trabalhar, inclusive, mais do que o funcionário de carreira. Tem mais responsabilidade, deve trabalhar mais. E é assim que a gente sempre orienta e conversa com aqueles que têm alguma relação conosco. Então, presidente, queria deixar então claro essa nossa posição. Nós reafirmamos o nosso voto feito aqui na sessão extraordinária. Nós achamos que, diante de uma crise que a cidade passa, é preciso haver uma discussão e um debate com a sociedade como um todo. Os trabalhadores devem e precisam ser ouvidos, o sindicato precisa ser ouvido, para medidas que comprometem os direitos dos trabalhadores. Não podemos aceitar que temas complexos sejam debatidos num afogadilho. E foi nesse quesito que nós nos apegamos para votar contra o projeto do PLC. E as consequências fazem parte da democracia, das alianças que são feitas e que muitas vezes não perduram, e a gente vai seguir no mesmo tom, da mesma forma, a nossa postura aqui na Câmara dos Vereadores, reafirmando a nossa independência, a nossa autonomia, votando naquilo que nós consideramos correto, reprovando outras medidas que nós não consideramos. Era um pouco isso, presidente, deixar aqui, então, afirmado vereador, o nosso posicionamento. Rapidamente, queria só parabenizar a Vossa Excelência
pela lucidez da sua atitude e da atitude do seu partido. Parabéns, vereador. Obrigado e uma boa noite a todos os telespectadores e vereadores. Muito obrigado. Eu agradeço ao vereador Gustavo Peta. Na sequência...